Oi, oi, professora Del chegando. Nono ano. Nós vamos relembrar nessa aula a equação do segundo grau. Lembra? A equação do segundo grau, ela é representada como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre que você quiser montar uma equação do segundo grau, sempre você deverá deixá-la igual a zero. Este A é exatamente um número real qualquer, A, B e C. O A é o coeficiente do x ao quadrado, o B, coeficiente do x, e o C, um termo independente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse aqui menos 3x ao quadrado, mais 4x, menos 17, igual a zero. Aí eu poderia perguntar para você, quem é A, quem é B, quem é C? Então, a gente diria que A é exatamente o coeficiente do x ao quadrado. Então, A para mim seria menos 3. Se eu perguntar quem é B, B para você é o coeficiente de x. Então, você diria B é igual a 4. E se eu pergunto quem é C, C para você é o termo independente, o termo que não tem x. Você diria que é menos 17. Olha só, A, B e C sempre vai ser os números reais. Positivo, negativo, fração, raiz, não teria problema nenhum. E a gente viu que essa equação, ela pode ser equação incompleta. Pode faltar o termo B, pode faltar o termo C. Se estiver faltando o termo B, o termo onde tem o x, você diria que B é zero. Se tivesse faltando esse termo, você diria que o C é zero. Agora, uma coisa que não pode faltar na equação do segundo grau é o A. Porque se faltar o A, eu passo a ter uma equação de primeiro grau. Por isso que na equação do segundo grau nunca pode faltar o A. E aí, nós fizemos uns exercíciozinhos. O exercício que eu tinha começado a fazer com vocês é esse aqui, ó. 3x ao quadrado menos 4 é igual a 23. Perceba, eu tenho uma equação do segundo grau, porque o expoente é 2. Eu não tenho x, então eu já estou enxergando que é uma equação incompleta. E eu tenho menos 4 e tenho 23. Se você quer arrumar a equação, você arrumaria dessa forma. 3x ao quadrado menos 27 é igual a zero. Por que menos 27? Porque o 23 está positivo, eu passo para a esquerda negativo, somo 2 negativos, 27, igual a zero. Perceba que nesse caso, A é 3, B é 0, eu não tenho x, e o C menos 27. Mas agora eu quero resolver, eu quero achar o valor de x. Como o meu termo B é 0, olha como que a gente consegue resolver. A gente resolve essa equação como se fosse uma equação de primeiro grau. A gente vai isolar o 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é igual. O 27, que está negativo, eu passo para o outro lado positivo. 3 está multiplicando. Ele vai passar para o lado dividindo. Então, eu teria x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. É um número inteiro. Agora está a questão da coisa. X ao quadrado. Eu não quero o valor de x ao quadrado. Eu quero o valor de x. O expoente 2, ele sempre vai passar em forma de mais ou menos, não esqueça, mais ou menos raiz de 9. Esse mais ou menos, nós já havíamos visto por que mais ou menos. Ou seja, o final da minha história, eu tenho que um valor de x é 3 positivo e o outro valor de x é menos 3. Perceba, x' x duas linhas, porque como eu tenho dois valores para x, a gente denomina como x' x duas linhas ou x1 e x2, não faz diferença. Tem uma segunda maneira, um segundo tipo de equação, quando a equação está faltando o termo C.
incompleta, faltando o termo C. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x igual a zero. Olha só que legal. Se eu perguntar para você nessa equação, quem é A? A para mim é 1. Por que que A é 1? Porque o meu coeficiente de x ao quadrado, quando não aparece número, aparentemente, significa que é 1. Então, A para mim é 1. Quem é B? B para mim é o coeficiente de x. Quando não aparece, significa que é 1. E quem é C? Eu não tenho o termo independente. C para mim é 0. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau que está faltando o termo C? Simples assim. Aí a gente retorna lá no 8º ano, quando vocês estudaram o ano passado, a fatoração. Olha só, pessoal, você tem duas coisas, x ao quadrado mais x. E nas duas coisas, você tem coisas iguais, que é x. Então, olha como que eu vou escrever essa equação. X aqui, eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência é escrever em forma de multiplicação. Então, eu vou ter x que multiplica x mais 1 igual a 0. Ih, professora, não entendi nada. Entendeu sim. Olha o que eu fiz. Como eu tinha x ao quadrado e x, eu peguei apenas um x e coloquei em forma de multiplicação. Como eu tinha x ao quadrado para mim é x vezes x. Então, eu peguei um x e coloquei aqui em forma de multiplicação. Se eu já coloquei um aqui, significa que aqui dentro vai ter outro, porque eu tinha x ao quadrado. Mas aqui eu tinha apenas um x. Perceba que ficou apenas um 1. Por quê? Porque esse x aqui, ó, já veio aqui para fora. Como que eu resolvo isso aqui? Isso aqui a gente chama de equação produto nulo. Quando você tem a equação produto nulo, perceba, sempre igual a 0, senão eu não posso fazer isso. Como que eu resolvo isso? Eu pego sempre a primeira multiplicação, ou seja, o primeiro produto, e igualo a 0. X igual a 0. Essa já é a minha primeira solução. Agora, eu pego o meu segundo produto, x mais 1 igual a 0. Só que esse aqui não está pronto. O mais 1, eu passo para o outro lado em forma de x é igual a menos 1. Minhas duas soluções, x' é igual a 0, x duas linhas é igual a menos 1. Olha um outro exemplo. Um outro exemplo desse aqui seria aqui, ó, 3x ao quadrado mais 9x igual a 0. Poxa, de novo, outra equação que está faltando o termo C. Se eu perguntasse para você, quem é A? A para mim é 3. Quem é B? B é 9. Quem é C? C é 0. Opa! Quando todas as vezes que C for 0, como que você vai resolver a equação? Você sempre vai resolver essa equação colocando o x em evidência. E olha que interessante. Aqui, inclusive, se você quiser colocar o 3 em evidência, também pode, porque você tem 3 e tem 3. Mas hoje eu vou colocar apenas o x. Então, eu tenho aqui x em evidência, abre parênteses. O que me sobrou no primeiro? 3x, porque o outro x já está aqui fora. Mas esse x é o mesmo que está aqui fora, então eu só me sobrou 9, igual a 0. De novo, eu tenho duas coisas multiplicando igual a 0. Pego o primeiro, x igual a 0. Já é minha primeira solução. Minha segunda solução, 3x mais 9 igual a 0. O 9 está positivo, passa negativo, 3x é igual a menos 9. 3 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a menos 3. Olha só, eu acabo de descobrir que as minhas duas raízes é 0 e menos 3. Terminando, olha que coincidência, não é matemática. Todas as vezes que o meu termo C for 0, como é o caso dessa, você sempre vai ter uma solução igual a 0.
Sempre, ó, uma solução igual a zero, uma solução igual a zero. E por outro lado, sempre que a tua equação estiver faltando o termo B, você sempre vai ter soluções simétricas. O que são soluções simétricas? 3 menos 3, 5 menos 5, meio menos meio. Se você pegar aqueles exercícios que nós fizemos na aula de quarta-feira, você vai ver que as nossas soluções ali eram soluções simétricas. Pessoal, o que eu gostaria que você fizesse é assistir as videoaulas que estão colocadas para vocês e depois fazer os exercícios que está sendo pedido no Eclass. Então, essa é a parte da nossa aula que eu estou pedindo para você. Assistir as videoaulas e depois fazer os exercícios. Bom estudo, não esqueça que mesmo longe, estamos perto.